No vídeo de hoje, vou responder mais 3 dúvidas muito frequentes sobre sintomas e diagnóstico de HIV. Meu nome é Mauro Nakashima, sou médico infectologista e este é o canal Guia de Sintomas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, peço que se inscreva e ative as notificações. Se curtir, dê um like e compartilhe. Quais são os sintomas iniciais mais frequentes de uma pessoa que pegou HIV há pouco tempo? Após contrair a infecção pelo HIV, você pode levar de 5 dias a 6 semanas para apresentar os primeiros sintomas. Quando os sintomas são muito leves, não é raro que a pessoa passe desapercebida e assim demore para ser diagnosticada e tratada. Na fase aguda da infecção, a quantidade de vírus na circulação sanguínea, sêmen e fluido vaginal começa a aumentar numa velocidade vertiginosa, e isso pode elevar o potencial de transmissão do HIV se a pessoa mantiver atividade sexual sem preservativo. Habitualmente, a febre é um dos primeiros sinais de que o vírus está se multiplicando rapidamente, infectando e destruindo os linfócitos CD4. A febre pode se acompanhar de calafrios e suores noturnos intensos. Cerca de 2 a 3 dias após o início da febre, podem surgir lesões de pele, principalmente no rosto, pescoço e região superior do tórax, ou aparecer em todo o corpo. Elas podem ou não coçar, parecendo pequenos furúnculos rosados que desaparecem depois de 5 a 8 dias. A pessoa pode se queixar de fadiga e falta de ar. Pode haver dor e inflamação na garganta. Também é comum a pessoa relatar dores musculares e articulares, assim como dor de cabeça. Esses sintomas costumam persistir por cerca de 2 semanas. Na segunda semana após a infecção, aparecem ínguas doloridas no pescoço, axilas, virilhas e abaixo da mandíbula e do queixo, que podem desaparecer depois de algumas semanas ou persistir por mais tempo. Pacientes podem referir tosse seca persistente, que pode durar várias semanas. Uma pequena fração de pacientes pode relatar o aparecimento de aftas na boca. Lesões ulceradas podem surgir no esôfago, órgãos genitais ou ânus, que costumam ser dolorosas. Na fase inicial da infecção, muitos pacientes se queixam de dor de estômago, náuseas, vômitos e uma diarreia que pode se prolongar por algumas semanas, acarretando falta de apetite e perda de peso. Essas manifestações clínicas costumam desaparecer espontaneamente dentro de algumas semanas, e a pessoa pode permanecer sem nenhum sintoma suspeito durante vários anos. Vale lembrar que o quadro clínico da fase aguda de infecção pelo HIV é inespecífico, e várias condições médicas, infecciosas ou não, podem apresentar sintomas semelhantes. Daí a importância de procurar um centro de testagem e aconselhamento ou uma unidade básica de saúde e realizar o teste de HIV. Logicamente, você deverá respeitar o período de janela imunológica para fazer o teste, evitando que ele dê um resultado falso negativo. Vou deixar uma playlist com vários vídeos sobre HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis no final deste vídeo. Vale a pena dar uma conferida. Pergunta número 2. Os testes rápidos são sensíveis e confiáveis para o diagnóstico de infecção recente pelo HIV? Se uma pessoa for portadora do HIV há muito tempo, o teste rápido tem elevada sensibilidade para detectar a infecção. Nos testes rápidos realizados nos postos de saúde, uma pequena amostra de sangue é obtida pela picada da ponta do dedo com uma lanceta. Existem também os testes de fluido oral, em que o material é obtido ao se friccionar uma compressa absorvente ao redor das gengivas externas, próximo aos dentes, ou na face interna das bochechas. A maioria dos testes rápidos detecta apenas os anticorpos contra o HIV. Testes rápidos de segunda geração, que detectam apenas anticorpos IgG, levam mais tempo para resultarem positivo, em comparação com os testes de terceira geração, que detectam IgM e IgG. Testes rápidos de quarta geração, que detectam anticorpos e o antígeno P24, uma proteína que fica no núcleo do HIV, são mais sensíveis e acurados, levando menos tempo para positivarem. Como eu disse anteriormente, no teste rápido é obtida uma pequena amostra de sangue total por meio de uma picada no dedo. Dessa forma, os testes rápidos podem ter uma janela imunológica um pouco maior que os testes realizados a partir do sangue venoso, do qual é obtido o plasma. Quando a amostra é de fluido oral, a concentração de anticorpos é ainda mais baixa. Consequentemente, os testes rápidos podem ter uma janela imunológica 1 a 2 semanas maior do que os testes de quarta geração realizados a partir do sangue obtido por punção venosa. A leitura do resultado de um teste rápido depende da interpretação subjetiva do profissional. É prudente que o resultado seja lido por 2 membros da equipe, devidamente treinados e experientes para evitar erros de interpretação. Um teste rápido de quarta geração, que detecta o antígeno P24 e os anticorpos IgM e IgG, tem um período mediano de janela imunológica de 19 dias, com intervalo interquartil de 15 a 25 dias. Isso significa que se o teste rápido de quarta geração for realizado entre 15 e 25 dias após a exposição de risco, ele conseguirá detectar 50% das pessoas infectadas.
O teste rápido de quarta geração detectará 99% das infecções se for realizado após 43 dias da data de exposição. Já um teste rápido de terceira geração teria um período mediano de janela imunológica de 26 dias, com faixa interquartil de 22 a 31 dias. Isso significa que, se o teste rápido de terceira geração for realizado entre 22 e 31 dias após a exposição de risco, 50% das infecções seriam detectadas. Se o teste rápido de terceira geração for realizado 50 dias após a exposição, 99% das infecções serão detectadas. Pergunta número 3. Há vários meses venho fazendo testes de HIV que sempre são negativos, mas continuo tendo vários sintomas de HIV. O que pode ser? Provavelmente você já deve ter ouvido falar em claustrofobia, que é o medo de lugares fechados, aracnofobia, que é o medo de aranhas, ou acrofobia, que é o medo de altura. Se você tem medo quase que obsessivo de pegar HIV ou sofre terrivelmente por achar que já está infectado, mesmo depois de ter feito dezenas de testes de HIV ao longo de meses ou até anos, sendo todos negativos, é provável que você apresente uma condição conhecida como HIV-fobia. Assumir uma postura precavida na vida sexual, utilizando o preservativo em todas as práticas sexuais e ser criterioso na escolha dos parceiros, são medidas super recomendáveis, uma vez que estamos diante de uma doença ainda sem cura e que é alvo de grande estigma social. É absolutamente normal que uma pessoa fique extremamente ansiosa e estressada depois de uma exposição sexual de risco. Com o resultado negativo dos testes, a maioria das pessoas se sente aliviada, se convence de que não foi infectada e segue sua vida normalmente. Entretanto, quando o receio infundado de pegar HIV começa a comprometer sua qualidade de vida, interfere nos seus relacionamentos afetivos, familiares e sociais, prejudica seu desempenho profissional, compromete sua performance sexual e passa a desencadear uma série de sinais e sintomas físicos a ponto de você acreditar que decididamente está infectado, não confiando nos resultados negativos dos testes, e passa a consumir muito tempo e energia pesquisando sobre o assunto na internet, é necessário reconhecer que sua saúde mental necessita de ajuda. Uma pessoa pode adquirir HIV-fobia após ter tido uma experiência traumática, como ter presenciado o sofrimento de uma pessoa com complicações infecciosas decorrentes da AIDS. Outra possível causa é o sentimento de culpa e autoestigma, por ter cometido um ato que julgue repreensível, como adultério ou encontros sexuais com uma pessoa do mesmo sexo. A partir daí, surgiria o medo de contrair HIV e ter de se explicar às pessoas como se infectou, e passar a sofrer com o julgamento e o preconceito de familiares e da sociedade. Portanto, é provável que quem sofre de HIV-fobia interprete a infecção pelo HIV como sendo uma punição, decorrente de um ato imoral do qual se arrepende. Quem foi educado sob preceitos muito rígidos ou segue uma religião extremamente conservadora e teve vivências sexuais e sociais negativas é mais propenso a desenvolver HIV-fobia. O tratamento envolve psicoterapia individual, terapia de grupo ou aconselhamento familiar. É preciso compreender as raízes do medo. Muitas vezes, a fobia tem explicações que não guardam nenhuma relação com o HIV. No caso de um transtorno de ansiedade, o médico especialista em saúde mental poderá prescrever medicamentos antidepressivos, como sertralina ou escitalopram. Procure um serviço de saúde mental para lidar com seus medos. Este vídeo termina por aqui. O que você achou do conteúdo? Deixe seus comentários e faça uma pergunta sobre os temas discutidos. Se curtiu, dê um like e compartilhe. Se ainda não é inscrito, peço que se inscreva e ative as notificações. E obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo.